Olá, pessoal. Na aula anterior, nós estudamos os casos de responsabilidade por sucessão, terminamos o caso de responsabilidade por sucessão empresarial e começamos os casos de responsabilidade por sucessão pessoal. Vimos o artigo 131, inciso 1º, o adquirente ou remitente de um bem torna-se responsável pelos tributos incidentes sobre os bens adquiridos ou remidos, resgatados. Muito bem. Mas agora nós vamos estudar os dois próximos incisos do artigo 131, ou seja, incisos 2º e 3º. Mas antes, eu queria voltar lá, vocês vão lembrar comigo do artigo 134, responsabilidade por sucessão, responsabilidade de terceiros. Lá no artigo 134, nós vimos que nos casos de inventário, arrolamento, falecimento da pessoa, quando ela vem a falecer, todas as suas dívidas, obrigações, direitos, se transformam numa universalidade de bens, que o direito chama de quase-pessoa, que é chamada espólio, que assume obrigações, direitos, etc., e é administrado pelo inventariante. Nós vimos lá no artigo 134, inciso 4º, que os tributos que surgirem durante o processo de inventário ou de arrolamento, ou seja, depois da morte, até o momento em que vai haver a partilha ou a adjudicação, se for processo de arrolamento, os tributos que surgirem durante esse período, o contribuinte desses tributos é o espólio e o responsável é o inventariante. E a responsabilidade é solidária. Lógico, nos atos em que intervier ou pelas omissões de que forem responsáveis, conforme nós já estudamos ao estudarmos os casos de responsabilidade de terceiros do artigo 134. Mas eu quero que vocês lembrem bastante disso agora para que a gente possa estudar o artigo 131 nos seus incisos 2º e 3º. Então vamos lá. Só para lembrá-los, artigo 134, inciso 4º, contribuinte pelos tributos que vão surgir durante o processo de inventário ou arrolamento, o contribuinte é o espólio, o responsável é o inventariante e a responsabilidade é solidária. Muito bem. Mas agora vamos voltar para o 131. Por uma questão didática, nós vamos ver o artigo 131, inciso 3º e depois o 2º. Fica mais fácil entender assim. Então vamos lá. Artigo 131, inciso 3º. Por uma questão didática, fica muito mais fácil. São pessoalmente responsáveis o espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão, que é a morte. Até a data da abertura da sucessão. Então, observe que, com relação aos tributos que vão surgir durante o decurso do processo de inventário ou arrolamento, o espólio é contribuinte, o responsável é inventariante e a responsabilidade é solidária de acordo com o artigo 134, inciso 4º. Mas aqui não. Aqui, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujos, aqueles tributos que já existiam antes da morte. Neste caso, o espólio é responsável, o contribuinte é o de cujos, e o espólio é o responsável. E o inciso 2º determina que são pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título. Por que sucessor a qualquer título? Pode ser herdeiro ou legatário. Herdeiro é aquele que tem direito à herança, por parentesco, etc. E o legatário é o que tem direito à herança porque foi deixado em legado, em testamento para ele. Sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, que numa linguagem não muito jurídica é a mulher do defunto ou o marido da defunta, é o cônjuge sobrevivente. Pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação de cada um. Voltando a imagem para mim, nós precisamos conversar sobre isso com uma figura, mostrando a figura, porque aí fica muito fácil de ser entendido. Ok? Vamos lá para a nossa figura. Imagine que o indivíduo, por uma infelicidade qualquer, veio a falecer. Morreu o indivíduo. Ao morrer o indivíduo,
ocorre a abertura da sucessão. A abertura da sucessão coincide com a morte do indivíduo. Depois a família vai ter um tempo para abrir o inventário, os herdeiros, né, os sucessores, o inventário, que vai resultar na partilha. E se for um inventário de rito sumário, muito simples, só tem um herdeiro, ou todos os herdeiros são maiores e acordam quem vai ficar com o quê e mandam para o juiz homologar, o juiz modifica o processo, transforma o processo de inventário de rito ordinário para inventário de rito sumário, chamado arrolamento. E, nesse caso, o que vai acontecer não é a partilha, é a adjudicação. Então, a transferência dos bens para os sucessores, no caso de inventário, chama-se partilha. No inventário de rito ordinário, né, rito convencional. Agora, a passagem dos bens para os sucessores no inventário de rito sumário, que é o arrolamento, chama-se adjudicação. Muito bem. Voltando para mim, por favor. Olha só, muito cuidado, nós vamos separar bem nitidamente isso. Primeiro, tributos que já existiam antes da morte. E depois, estava lendo um livro que o autor colocava os tributos já existentes antes da morte do decúgio. Matou o cara 2 vezes, né? Já era decúgio, não pode morrer o decúgio. Mas os tributos devidos antes da morte. E depois um outro grupo, que são os tributos que vão surgir durante o processo de inventário ou arrolamento. Então vamos voltar para a imagem para a gente definir bem isso. Vamos considerar primeiro os tributos devidos após a morte, ou seja, durante o decurso do processo de inventário ou arrolamento. Ok? Neste caso, o contribuinte nós já sabemos. O contribuinte é o espólio e o responsável é o inventariante e a responsabilidade é solidária, de acordo com o artigo 134, inciso 4º do Código Tributário Nacional, que nós já vimos na responsabilidade de terceiros. Mas cuidado, nesse artigo 131, nós não estamos nos referindo a estes tributos após a morte. Então nós vamos tirá-los. Nós estamos nos referindo aos tributos devidos até a morte, que já existiam antes da morte do indivíduo. Neste caso, o contribuinte será sempre o de cujos, sempre o de cujos. Só que, num primeiro momento, o responsável será o espólio. Então, observe bem, o espólio é contribuinte dos tributos que vão surgir após a morte e responsável pelos tributos que já existiam antes da morte. Mas agora preste atenção. Esses tributos devidos até a morte, que no primeiro momento tem como responsável o espólio, esses tributos não foram pagos até o momento em que tem que haver a partilha ou adjudicação. Para que possa haver a partilha ou a adjudicação, serão responsáveis pelo pagamento os sucessores a qualquer título e o cônjuge meeiro. Os sucessores a qualquer título e o cônjuge meeiro. Ok? Estes serão responsáveis pelos tributos. Então, nós temos 2 momentos. Num primeiro momento, o contribuinte vai ser sempre o de cujos, pelos tributos devidos até a morte. Mas, no primeiro momento, o espólio é o responsável e, se não forem pagos até a partilha ou a adjudicação, para que possa haver a partilha ou a adjudicação, tornar-se-ão responsáveis os sucessores e o cônjuge meeiro. Muito bem. Voltando para mim, cuidado com o detalhe. Vamos imaginar que sejam 4 herdeiros e o patrimônio de 10 milhões. Deu 2,5 milhões para cada um. Festa, maravilha, churrasco, etc. Mas veio uma triste notícia. O de cujos devia 20 milhões em tributos. Dividido por 4 dava 5 milhões para cada um. Então, acabou a festa. Né? Ora, então, nesse caso, será que essas pessoas, os herdeiros,
terão que arcar com estes valores a mais que vão ultrapassar o patrimônio do espólio? Vitor, volta a imagem para mim, naquele que nós estávamos, obrigado. Vejam que nesses sucessores e o cônjuge meieiro responderão até o limite do que receberiam. Não vai ultrapassar. Por isso, volta mais um, volta bem mais, para a gente ver o texto da lei. Vitor, por favor. Isso, aí, obrigado. Veja o inciso 2º. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro, pelos tributos devidos pelo decujus, ou seja, aqueles que já existiam antes da morte, até a data de partilha ou adjudicação, ou seja, não foram pagos até lá, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação de cada um. Ok? Então é muito importante vocês atentarem que nós não estamos falando desses tributos, estamos falando dos tributos surgidos até a morte. Num primeiro momento é o espólio e num segundo momento os sucessores e o cônjuge meiro. Muito bem? Só para nós completarmos esse raciocínio, vamos completar esse quadrinho aqui. Ó. Tributos devidos até a morte. O contribuinte é o decujus, o responsável, o espólio. Tributos devidos até a morte e não pagos pelo espólio até a partilha ou adjudicação, o contribuinte continua sendo decujus e o responsável, os sucessores e o cônjuge meieiro, limitada a responsabilidade ao montante que cada um tem para receber. E, finalmente, tributos devidos após a morte, o contribuinte é o espólio e a responsabilidade, o responsável é o inventariante e a responsabilidade é solidária, conforme está nesse quadro aqui, olha, com uma letra menor, mas que vocês têm impresso, que fica mais fácil de visualizar, né, as responsabilidades no que diz respeito à sucessão causa-mortes. Temos aí o tributo, o contribuinte, o responsável, o tipo de responsabilidade e o artigo do Código Tributário Nacional. Muito bem, voltando para mim, mas tem alguns aspectos jurisprudenciais que ainda precisam ser conhecidos no que diz respeito a essas responsabilidades por transferências previstas no CTN. Vamos lá. De acordo com o STJ, o sucessor tributário é responsável pela multa tributária aplicada antes da sucessão. Porque o artigo 131 fala em créditos tributários, etc., mas inclusive as penalidades, de acordo com o STJ. Maravilha. Também o STJ determina que a execução voltada contra o responsável princide de que conste seu nome na certidão de dívida ativa respectiva. Portanto, a responsabilidade, porquanto ela é ex lege, ela é prevista em lei. Então, não há necessidade no redirecionamento da execução fiscal para o responsável que o nome dele esteja na certidão da dívida ativa. Em seguida, de acordo também com o STJ, o sujeito ativo tributário não está obrigado a substituir a certidão da dívida ativa para continuar a execução contra o espólio. O cara veio a falecer, estava sendo executado judicialmente, vai continuar a execução contra o espólio, não precisa trocar a certidão. Ocorrendo a morte do devedor, o representante do espólio é chamado ao processo como sucessor da parte passiva, dando continuidade com a sua presença, pela via da citação, às relações jurídico-processual. A relação jurídico-processual. Lógico, não precisa trocar a certidão. E uma última colocação do STJ, o sucessor na condição de responsável tributário e, portanto, sujeito passivo da obrigação principal, ostenta legitimidade ativa para impugnar o crédito tributário. É evidente que sim. Ele não vai ser cobrado, ele não é sujeito passivo da relação obrigacional como responsável, então ele pode impugnar, mesmo que não seja contribuinte. Voltando para mim, então, minha gente, para nós fecharmos o título obrigação tributária, vamos ver um esqueminha que tem um resumo prático de todos os tipos de responsabilidade que nós vimos, aqueles previstos no CTN, além da substituição tributária. Vamos lá. Primeiro tipo de responsabilidade de terceiros, que é solidária e que está no artigo 134 do Código Tributário Nacional. É engraçado que o 4 ficou fora ali do balão. Depois, a responsabilidade por infração
dos artigos 135 a 138, no que está impresso de vocês, os artigos estão certinhos, não tem essa distorção do balão, mas não tem problema, aqui só para vocês visualizarem. A responsabilidade por sucessão imobiliária, que é pessoal, do artigo 130 do CTN. A responsabilidade por sucessão empresarial, que pode ser exclusiva, integral ou subsidiária, artigos 132 e 133 do CTN. Essa distorção é só quando passa para o computador do estúdio, engraçado, fica sai do balão. E responsabilidade por sucessão pessoal, que, como acabamos de ver, ela é pessoal, de acordo com o artigo 131 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Voltando para mim, então, moçada, com isso nós terminamos o nosso título Obrigação Tributária. E como vamos fazendo sempre, a partir de agora vamos fazer os exercícios relativos a esse título Obrigação Tributária, para só então darmos sequência no estudo teórico, e vamos entrar no próximo título, depois de fazer os exercícios relativos à obrigação tributária, no título Crédito Tributário. Então, no próximo encontro nosso, já entramos com os exercícios, com provas, questões de provas de concurso anteriores, para que vocês saibam como isso tudo que nós vimos na teoria de obrigação tributária vem sendo cobrado. Até lá!